Muito bem, amada igreja, na manhã de hoje nós tratamos do Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Agora eu vou avançar alguns capítulos e vou para o Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. O que está acontecendo neste capítulo de Marcos? Senhor Jesus está fazendo aquela que seria a sua última caminhada para Jerusalém. E o que aconteceria em Jerusalém nos dias seguintes seria a sua crucifixão. Ele seria crucificado. E ainda houve tempo para algumas coisas nessa caminhada final. Esse capítulo começa com alguma discussão sobre divórcio, sobre casamento. O Senhor Jesus encontra tempo para abençoar as crianças. Ele vai falar sobre as recompensas do discipulado, que é o que nós vamos falar hoje. E o capítulo prossegue. Depois ele vai ensinar sobre o serviço. E o capítulo vai encerrar com uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. A história do cego Bartimeu, o cego de Jericó. Eu tenho a impressão de que aprendi a gostar na Bíblia das histórias mais bizarras. Parece que eu aprendi a gostar dos piores casos, porque parece que isso glorifica mais a Deus. E isso faz sentido, afinal Deus mesmo diz que Ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. E a gente parece que está querendo sempre estar do lado daquele que é limpinho, bonitinho, arrumadinho, que tem uma aparência de piedade. Quando na verdade o Senhor está usando aquele que é carente, aquele que é caído, aquele que, sei lá, esse cara é meio esquisito. A bruxa da Cracolândia, lembra da nossa irmã? A bruxa da Cracolândia, como é que é o nome dela mesmo? Silvia Regina, hoje uma missionária. Foi ali que Jesus foi buscar, e olha o tamanho da transformação que Ele fez nela. Mas hoje nós não vamos falar nisso não, nós vamos falar no que vai levar a isso. No que vai levar a isso, que é o discipulado, que é o caminhar com Jesus. Veja bem, quem você escolheria para receber hoje na sua casa, ou para ser seu amigo pessoal, para ser alguém com quem seus filhos vão andar e conhecer? Você escolheria uma pessoa de alto padrão, sempre limpinha, bem arrumada, com uma boa pinta, ou uma pessoa meio esquisita, que anda meio sujinho, que fala errado? Socialmente falando, a gente pensa essas coisas ou não pensa algumas vezes? Pensa, a gente pensa. Eu vou além. Quem você gostaria de imitar? Aquele que está socialmente acima de você ou aquele que está abaixo de você? Eu quero ser como essa pessoa, ou como essa aqui. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que a sociedade nos ensina a olhar para as pessoas? Quem você gostaria de ser? Quem você quer ser quando crescer? Você quer ser uma pessoa que tem que lutar todos os dias, anda de ônibus, pega 2, 3 conduções, pega a barca mais 2 conduções para chegar no trabalho, acorda às 5 da manhã, chega em casa às 8 da noite, ralando o coco lascado para ganhar um salário mínimo? Ou você olha para frente e você diz, poxa, eu queria ser como aquele empresário ali, que anda de carrão, de Porsche Cayenne, aquele ali que está morando bem pra caramba, que come do bom e do melhor, come uma lagostinha de vez em quando, não faz mal a ninguém. A gente pensa esse tipo de coisa. Mas Jesus não vê assim. E nós não devemos ver assim.
Não sei quantos acompanharam essa semana aí o grande assunto do momento lá nos Estados Unidos, que foi o escândalo daquele rapper chamado P. Diddy ou Puff Daddy. O sujeito que era um dos mais ricos lá de Los Angeles, da Califórnia, conhecido por dar festas, daquelas festas de arromba mesmo, mega milionário. Ele fez grandes nomes da música internacional, conectado com grandes artistas, com grandes políticos dos Estados Unidos. Acontece que até essa semana, pessoas olhavam para ele e diziam, tá aí, um dia talvez eu queira ser como esse cara. Pô, o cara venceu na vida, ele veio de baixo, mas ele venceu muito na vida. Ele ficou riquíssimo, ele ficou super conhecido, ele ficou milionário, talvez bilionário. Agora, os holofotes estão sobre ele, mas não é para falar coisa boa, não é para falar do sucesso musical, empresarial, não. A polícia, o FBI está em cima dele. Está em cima dele, para descobrir os tipos de falcatrua, os piores tipos possíveis, coisas que eu nem vou falar aqui, de tão feias que são, que esse homem e alguns que andavam perto dele ali estavam aprontando. Segundo, claro, o FBI, né? E isso envolve artistas, políticos e toda a alta roda lá da Califórnia e do país todo, para falar a verdade. Inclusive, para vocês terem uma ideia, envolve os nomes dos 2 candidatos que querem concorrer agora, que estão concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Envolve o nome dos 2. Ou seja, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, muita gente envolvida com coisa muito suja. Mas talvez a gente olhasse para esse e dissesse, esse aí é um homem de sucesso, é com ele que eu quero ser parecido. Mas o irmãozinho mais simples da igreja, você não quer ser parecido com ele? Não, veja bem, é um homem de Deus, é um irmão de oração, eu sei disso, respeito, mas eu não quero ficar a vida toda nessa aí não. A pessoa usa aquela roupinha surrada, desgastada, dorme pouco, trabalha muito. Não, de repente, eu amo o irmão, mas eu queria mesmo era estar lá, tentações da vida. Pois bem, nesse capítulo, o Senhor Jesus se encontrou com uma parte riquíssima, porém ele se voltou para o lado pobre, porém dedicado a ele. Ele teve um encontro com um jovem, que a Bíblia diz aqui que ele era um jovem rico. E ao encontrar-se com esse jovem rico, que poderia ser como esse rapper, ao final, o jovem rico, que começa perguntando como é que ele fazia para ganhar a vida eterna, ele dá umas respostas e Jesus no final diz, só te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e vem e me segue. E a Bíblia diz aqui nesse capítulo que o jovem saiu dali como? Muito triste. Ele saiu dali muito triste, porque ele tinha muitas riquezas. O Deus da vida dele eram as riquezas. Depois dessa conversa, nós vamos entrar, Tamara, no versículo 23. É a partir daqui que a gente vai ler. O jovem rico acabou de sair da presença de Jesus. E então se segue a seguinte conversa. Jesus olhou ao redor e disse a seus discípulos, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na minha Bíblia tem uma exclamação, na sua também tem no final? Isso é uma afirmação, isso é uma exclamação, ele está dizendo, está
ele está abrindo o coração e dizendo: como é difícil entrar um rico no reino de Deus. Com essa entonação. Os discípulos se admiraram de suas palavras, mas Jesus disse outra vez, olha só, na Bíblia, no tempo da Bíblia, que não tinha recurso literário, não tinha negrito, não tinha itálico, não tinha caixa alta. Então, muitas vezes, para enfatizar alguma coisa que hoje a gente botaria em negrito, um sublinhado, os autores bíblicos repetem, ou seja, volta ao assunto segunda vez, logo em seguida, para dar um destaque. Então o assunto aqui é sério. Ele volta ao assunto. Mas Jesus lhes disse outra vez: filhos, entrar no reino de Deus é muito difícil. Tem muita gente aí hoje, frequentando igreja, achando que frequentar a igreja é a mesma coisa que entrar no reino do céu. Se for assim, o reino dos céus é para ser frequentado uma vez na semana. E tem quem só frequente de manhã ou de noite. E beleza, estamos juntos, o reino do céu é nós, como diz o povo. É difícil entrar no reino de Deus. Verso 25. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Eu sei que você, assim como eu também, já escutou algumas vezes as pessoas dizendo, alguns pregadores dizendo, sem base, que existiria um tipo de porta, que seria um tipo de porta estreito, que até daria para passar um camelo ali, mas seria com muita dificuldade. Não vão atrás dessa conversa, porque isso não existe, isso nunca existiu. Mas o fato aqui é que Jesus, novamente, é a questão do recurso literário. O Senhor Jesus está usando aqui uma hipérbole. Ele está exagerando para dar uma noção da dificuldade. E o exagero aqui é tremendo, né? Comparar a passagem de um camelo, um animal, quem já viu um camelo de perto sabe o tamanho que é, passar por um buraco de uma agulha. E quando ele está falando de agulha aqui, está cheio de gente ali que sabia do que ele estava falando. Os pescadores que usavam a agulha para tecer e também para consertar as suas redes. Então ele está usando de uma hipérbole. Está dizendo, olha, é muito difícil. Se possível for, vai ser assim, bem complicado. É isso que Jesus está dizendo. O que é tão difícil? Um rico entrar no reino de Deus. Perplexos, os discípulos perguntaram: então quem pode ser salvo? Interessante que se fosse hoje, Brasil, nosso contexto aqui do Rio de Janeiro, provavelmente alguém diria: poxa, ainda bem que a gente é pobre, né, Jesus? Para a gente está tudo certo, está tudo bem. Mas a pergunta foi: então quem pode ser salvo? Veja, eles praticamente repetem a pergunta do jovem rico. O jovem rico perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Na cabeça dele, a pergunta que ele faz dizia respeito ao que ele deveria fazer. Mas a pergunta dos discípulos é um tanto quanto diferente. Eles perguntam: quem pode ser salvo? É parecida, mas é outra pergunta. Não o que posso fazer para ser salvo, mas então, peraí, quem pode ser salvo? O Senhor Jesus responde. Jesus ele olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas, na sua Bíblia deve dizer para os homens, isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus, tudo é possível. Então Pedro começou a falar.
deixamos tudo para segui-lo? Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa da boa nova, que é o Evangelho, receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição. E no mundo futuro terão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos abençoa, esclarece essa palavra para nossa mente e coração nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Esse texto dá muito o que a gente pensar, porque ele nos apresenta, ele vem logo na sequência da história do jovem rico. E o jovem rico refugou. Ele teve a oportunidade, mas ele refugou, ele deu para trás, ele resolveu, bom, eu vou ficar com as minhas riquezas. Veja que ele mesmo faz a proposta. O que é que eu faço para ganhar a vida eterna? A resposta de Jesus foi praticamente a seguinte: larga o que é temporal e fica com o que é eterno. Foca no que é eterno. Mas ele não quis, que os olhos dele estavam totalmente colocados naquilo que é agora, que é hoje, que é tangível, que a gente pode botar a mão. Como eu falei hoje de manhã, que é uma coisa que atrapalha a nossa vida é ter uma mentalidade humanista e também materialista. Ele estava sendo completamente materialista. Não, o dinheiro está aqui agora e ele me garante uma boa vida. Eu não vou deixar o dinheiro por conta desse Jesus aí e a vida eterna que ele oferece. Essa foi a suma, né? Esse foi o resumo do jovem rico. Mas agora nós encontramos a continuidade da conversa, e a conversa agora é com os discípulos. Os discípulos, eles tinham o seu tudo também. O que é que os discípulos tinham? André, Pedro, Tiago, João eram pescadores. E consta que eles teriam sido os primeiros ali a serem chamados para o discipulado. E esses 4, qual era o tudo deles? O tudo deles era o dia a dia no barco, o dia a dia na pescaria, o dia a dia no trabalho para o sustento próprio das suas famílias, inclusive debaixo do seu pai. Zebedeu era pai de 2 desses pescadores, e eles estavam ali trabalhando na, por assim dizer, companhia de pesca do pai. E eles, deixando a rede, o seguiram. Deixaram para trás as suas redes, o seu tudo. Pode parecer, por isso que eu fiz aquela introdução ainda agora, falando de pessoas de alto patamar e pessoas de baixo patamar, porque aos nossos olhos, nós somos sempre tentados a pensar nessas duas coisas. E a olharmos e pensarmos, bom, realmente o jovem rico tinha algo a perder, mas os pescadores, vamos convir, eram pobres, pescavam ali no dia a dia, não eram ricos, não tinham grandes coisas. O que é que eles tinham a perder? O Senhor Jesus coloca aqui. Veja na sua resposta o que ele vai falar. Olha o padrão de valor que o Senhor Jesus coloca naquilo que foi deixado pelos discípulos. Todos os que deixaram casa, ou seja, a sua família, o seu dia a dia. Quem é que foi convidado? Quem foi a primeira pessoa na Bíblia a ser convidada por Deus para deixar o conforto do seu lar? Sai da tua terra e da tua parentela. O pai da fé, Abraão. O padrão continua. Deixa a casa.
E junto, o que tem na casa? A casa não é só um prédio, não é só um barracão, como você pode pensar que talvez tenha sido a casa dos pescadores. A casa tem vida, e a vida nessa casa são aqueles que andam com você, que são do seu sangue, que te viram nascer e que você viu nascer também. Ele diz casa, irmãos, irmãs, e vai subindo, mãe, pai, filhos. Sai da tua terra e da tua parentela. O convite não mudou. E o valor, o nível de valor que o Senhor Jesus está dando aqui é o mesmo. Primeiro a casa e a parentela. Quem deixou estas coisas? E só no final ele vai dizer, ou propriedades. Você reparou que bens está na última, é o último item? Bens, terrenos, terras, dinheiro, tesouros. Está em último lugar. No nível de valoração que o Senhor Jesus dá. Primeiro é a casa e os parentes e depois os bens. Quantos hoje têm vivido uma vida supostamente com Deus, supostamente uma vida com Jesus, e não têm colocado Ele em primeiro lugar, e não têm colocado em primeiro lugar a sua casa, em primeiro lugar abaixo dele, a sua casa, os seus parentes, os seus familiares. O sujeito diz que é de Jesus, canta louvor, chora diante de Deus na igreja, canta de cair aquela lagrimazinha do olho assim, levanta a mão, mas não valoriza a própria casa, valoriza mais os bens do que a sua esposa, valoriza mais os bens do que os filhos, valoriza mais os bens do que aqueles que são sangue do seu sangue. Isso está errado. O nosso sistema de valores, ou o sistema de valores que esse mundo tem pregado, está invertendo completamente a ordem. Completamente. E vemos hoje dois movimentos, de vez em quando eu falo nisso aqui, dois movimentos que batem de frente. Primeiro veio o feminismo, dando às mulheres todos os direitos e fazendo que as mulheres esqueçam que elas também têm obrigações, têm a sua parte. E agora, em resposta a esse movimento, se ergue um outro movimento masculinista, que tem vários nomes, Red Pill e também MGTOW. MGTOW significa Men Going Their Own Way, ou seja, os homens seguindo o seu próprio caminho. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que são homens que entendem que não precisam de mulher e que mulher é uma coisa que é só para uso, mas jamais traga uma mulher para a sua vida, para a sua casa, porque ela vai te destruir, ela vai tomar os seus bens. Opa! Pegou? Entendeu? O que está em primeiro lugar agora? Já não é mais o sonho de construir uma família, nem das mulheres feministas, porque elas têm horror a esse assunto de construir uma família, de ser a mãe, nem dos homens MGTOW, porque eles têm temor de perder aquilo que construíram financeiramente para uma aventureira, porque é assim que as mulheres são vendidas nesse movimento. Perder o dinheiro para uma aventureira que vai entrar na sua vida, vai partilhar da sua casa, daqui a pouco ela dá o bote e você perde uma parte substancial dos seus bens. O homem do terceiro milênio, quando eu digo homem aqui, é o ser humano, tanto a mulher como o homem,
está cada vez mais focado naquilo que é material e está vivendo um medo terrível. As mulheres estão com medo dos homens, os homens estão com medo das mulheres. E o que está acontecendo no fim das contas, por causa dessas ideologias, por causa dessas filosofias de boteco que estão sendo criadas por aí, isso não é nem digno de ser chamado filosofia, filosofia de boteco mesmo, é que as pessoas estão vivendo cada vez mais centradas em si mesmo, cada vez mais centradas nas suas necessidades, nos seus bens, e deixando de viver o que seria, de outra forma, uma vida perfeita, uma vida agradável, uma vida que é preenchida por coisas que o Senhor criou para que a nossa vida fosse preenchida. Por uma família, por ter uma esposa ao seu lado, por ter filhos, por valorizar o seu irmão, a sua irmã. Estamos vivendo hoje na sociedade do jovem rico. Que é meu, é meu. E ninguém bota a mão, nem Deus. E, meu irmão, mas entenda, é preciso, a palavra diz que a família é uma bênção, a família é o plano de Deus. Ah, eu já posso ouvir. Daqui a pouco tempo vai aparecer algum dizendo isso. Não, pastor, mas esse negócio de casamento aí está muito complicado, está muito difícil. Eu não boto mulher dentro de casa não, porque senão vamos ter que lidar com isso daqui a pouco. E eu vou ter que explicar, meu irmão. Família é plano de Deus, é projeto de Deus. Deus é que faz com que você enriqueça. Na verdade, a palavra de Deus vai dizer exatamente isso, que o Senhor é quem enriquece. A bênção do Senhor é quem enriquece e não traz consigo dores. Você tem que tirar os olhos das coisas materiais e colocar em Deus. Em outras palavras, precisamos ser parecidos com os discípulos, porque o custo do discipulado foi pago na hora, na entrada. Jesus olha para os discípulos, para os pescadores e diz: vem e segue-me. E eles, deixando as suas redes, simplesmente o seguiram. Talvez o que fosse melhorzinho de dinheiro ali fosse Levi, também conhecido como Mateus. Por quê? Porque ele era cobrador de impostos. E da mesma forma, uma vez chamado, Mateus vai e segue a Jesus. Judas gostava de dinheiro e era ladrão. Você veja, estava roubando o próprio grupo dos discípulos. Estava ali num grupo que não lhe pertencia. Judas estava mais parecido no seu dia a dia com o jovem rico do que com os outros discípulos com os quais ele andava todos os dias. Todos os dias. Todos os dias Judas devia olhar para os discípulos e entender: não sei como é que essa turma consegue viver sem a segurança de ter um dinheiro ali nas mãos. Eu não, eu vou me garantir, eu vou segurar algum aqui para mim. Os irmãos estão entendendo? O preço do discipulado é o preço de entregar tudo, de colocar tudo nas mãos de Deus. Mas esse preço, ele vem acompanhado também, como tudo na vida, tem os prós e os contras. Tudo tem o seu ônus e o seu bônus. O ônus do discipulado é realmente entregar tudo nas mãos do Senhor. Mas os bônus compensam. O jovem rico perguntou: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus disse para ele. Mas o que ele não estava por perto para ouvir é a resposta que ele deu aos discípulos. Olha, vocês já entregaram tudo. Tudo que o rico não quis entregar, vocês entregaram. É isso que ele está dizendo. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades, ou até os bens, que já não são nada comparados à tua família, até os bens,
receberão em troca neste mundo 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e bens, propriedades. Do que o Senhor Jesus está falando aqui? Será, irmã Regina, que é a teologia da prosperidade que Jesus está pregando aqui? Não, não é. O que ele está falando aqui é da igreja, é da camaradagem da igreja, é do amor mútuo, recíproco, que é a igreja, que só a igreja pode prover. Só a igreja pode prover. Uma igreja saudável é uma igreja onde você vai ganhar mães, irmãos, casas que vão te receber, que estarão de portas abertas para te receber, filhos na fé, até mesmo propriedades, e o discípulo sabe que a propriedade que chega na mão dele, que o bem que chega na mão dele, não é seu, mas é seu para administrar. Aquilo que antigamente a gente chamava de mordomia, vocês se lembram dessa palavra? Né? Dizíamos, somos mordomos de Cristo, ou seja, usamos os nossos bens para a causa, para o serviço do Senhor. Mas ele acrescenta duas coisas, e é aqui que eu quero terminar. Ele diz, tudo isso aí é garantido nesse mundo, enquanto estiver nesse mundo. Não vai faltar uma porta que se abra para te receber, não vai faltar o alimento na mesa, alguém vai dar um jeito de te alimentar, porque eu estou por trás disso. Alguém vai te receber e vai te oferecer um colo para chorar, um ombro para chorar, como se fosse sua mãe. Alguém com um braço forte para te defender, como se fosse seu pai. Alguém para te ajudar a caminhar na hora da dificuldade, como se fosse seu irmão. Alguém a quem você vai poder alimentar e servir como se fosse um filho. Não vai te faltar. Vai ter, não apenas uma vez, mas 100 vezes mais. Com perseguições. Essa parte tem muita gente aí que não prega. Opa, pula, faz uma vírgula aqui e tira essa palavra, que isso não está caindo bem. Estava indo tão bem. Mas está escrito aqui. Com perseguições. É preciso termos a noção, a percepção exata de que a vida cristã, todo aquele que deseja viver piedosamente, uma vida que agrada a Deus e não aos homens, vai ser perseguido. Poxa, pastor, mas como assim? Só porque eu sou crente? Sim e não. Sim, porque no fim das contas as coisas vão acontecer porque você é crente. Mas não porque não é necessariamente por você ser crente. É o que faz de você ser crente e vai redundar em algo na sua vida. Para citar uns exemplos bem claros aqui. Você não vai ser perseguido, a pessoa não vai olhar para você, vai ver a camisa assim, Jesus transforma, e olha lá, vou perseguir porque é crente. Não, isso não vai acontecer. Mas você vai estar naquele ambiente de trabalho, em que alguém faz alguma coisa de errado, em que alguém mete a mão no caixa, e você está ali na responsabilidade, você está ali vendo, e você está avisando, ó, bota esse dinheiro de volta, senão eu vou falar para o patrão, porque o que você está fazendo aqui é errado, você está roubando. A partir de agora você vai ser perseguido. Você está naquele ambiente de trabalho em que a mentira corre solta, e todo mundo tem que mentir, e tem que dar um jeito, dar os pulos, mente para o cliente, e você diz, me desculpe, mas eu não vou mentir. Você vai ser perseguido porque você está fora do padrão que eles querem. E tantas outras coisas assim. Portanto, haverá sim perseguições. Já contei aqui exemplos que eu conheci de gente que fez concurso público, por exemplo, para a polícia, e entra e vai trabalhar numa unidade, aí numa delegacia, e na delegacia a gente já sabe o que acontece, alguns casos, né? Aquela corriola que recebe corrupção e tal, e entra você ali diferente no meio daquilo tudo.
até a ameaça de morte rola. Receberá tudo isso com perseguições. Por quê? Por causa da tua idoneidade, por causa de Cristo em você. Porque assim como Cristo foi perseguido, os pequenos cristos, que são os cristãos, também serão perseguidos. Mas a coisa não termina assim. Nesse mundo teremos perseguições, mas teremos o conforto da igreja, o conforto de irmãos, irmãs, pais, mães, filhos na fé. Apesar das perseguições, o grande prêmio ainda está por vir. E o final do versículo 30 diz: e no mundo futuro terão a vida eterna. Meus irmãos, quando esse tipo de coisa começar a se manifestar na tua vida, perseguição porque você não faz o que é errado, você pode entender que você está andando no caminho. Quando esse tipo de coisa começar a acontecer na tua vida, teu pai, tua mãe, alguém te renegou por causa da fé em Cristo, mas você encontrar o abraço de um irmão da igreja, de alguém que de repente nem é da tua congregação aqui, mas de alguma outra igreja, e que diga: ei, o Senhor mandou dizer para você, eu tive vontade, eu estive orando por você. Você pode saber que essa palavra está se cumprindo na sua vida. A vida cristã é complicada, é trabalhosa, não é para os que almejam grandes coisas, se é que vocês me entendem, estou falando de dinheiro. Não é para os que almejam ficar ricos e famosos. Aliás, alguns por aí têm trocado Jesus pela oportunidade de ficarem ricos e famosos. Tentam se lançar no mercado fonográfico evangélico. Olha, o irmão fulano está aí fazendo louvor, que bênção, que maravilha, como louva o Senhor. Passa um tempo ali, dali a pouco ele não chegou no patamar que ele quer, aí ouve o canto da sereia lá fora e daqui a pouco já está totalmente misturado. Vocês querem ver um exemplo disso? Um nome que você pode até não saber quem é, mas que você já ouviu: Katy Perry. Katy Perry teve agora no Brasil dando um mega show, acabou de dar um mega show aí. Katy Perry tem vídeos dela lá no comecinho dos anos 2000, 2001, 2002. Ela tinha um outro sobrenome e ela cantava música cristã. Tinha uma banda de música cristã. Mas aquilo não era o suficiente. Ela recebeu um grande convite para ser uma cantora de sucesso. E hoje ela está estouradíssima nas baladas. Uma das principais cantoras aí pelo mundo afora. E eu me lembro da pergunta que o Senhor Jesus fez: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Escolheu, como o jovem rico escolheu as riquezas. Nós vamos ter oportunidades. Eu mesmo poderia ter as minhas próprias oportunidades. Até porque eu passei por uma igreja em que coisas esquisitas aconteceram. Meus irmãos, eu já disse isso para vocês aqui. Tem um tempo que eu não digo, então eu vou dizer de novo. Se eu quisesse hoje que essa igreja estivesse cheia de gente, cheia de dinheiro e cheia de recursos, eu lotava essa igreja aqui. Lotava. Só que isso ia ser ao custo da minha alma. Porque eu ia ter que começar a fazer promessas que a Bíblia não faz. Eu ia ter que começar a vender ideias que não estão na Bíblia. Eu ia ter que começar a vender ilusões para vocês. Até chegar ao ponto de: traz aqui agora o teu desafio, que eu te digo, que eis que eu te digo que essa semana Deus vai te dar tantas vezes mais. Isso atrai o povo.
Isso bota gente para dentro da igreja. E as igrejas lotam. E elas ficam grandes. E elas ficam ricas. E elas ficam famosas. Comigo não. Porque eu aprendi desde o começo. Eu sou batista desde que nasci. Há 50 anos. Ou eu fico com a palavra. Ou eu fico com os desejos do meu coração. Ou eu fico com aquilo que a palavra diz. E eu sou um dos discípulos. Senhor, deixamos tudo. O que tem para a gente? O que tem para você é isso aqui, ó. É não ter nada de seu, mas é receber irmãos, mães, pais, tudo isso, perseguições em meu nome, e lá no fim, o grande prêmio, a vida eterna. Se você pode viver com isso, se você pode viver para isso, viva com isso, viva para isso e não tire isso da sua mente. Porque muitos hoje estão lá fora, muitos inclusive que estiveram dentro da igreja, muitos inclusive que foram abrir igrejas para essa finalidade, de enriquecer à custa do engano dos outros. Ou nós somos igreja de Cristo, somos discípulos de Cristo, dependemos dele e ouvimos a sua voz, e ele diz que ele é o bom pastor e que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ou nós vamos começar a andar de acordo com os nossos desígnios, os nossos desejos, e vamos ficar parecidos com o jovem rico. Eu não sei vocês, mas eu quero ser parecido com os discípulos. Eu quero ser parecido com o Senhor Jesus. Mas que seja uma palavra para te encorajar para essa semana, para te encorajar a continuar na caminhada, a caminhar mais uma milha, a andar e passar pelas lutas e passar pelas perseguições e entender, tudo bem, faz parte do processo, mas eu não estou sozinho. A igreja de Cristo está comigo, e mesmo que eu não saiba agora, o Senhor está tocando alguém para orar por mim. Mesmo que eu não sinta agora, Deus me ama e Ele está trabalhando em mim para que eu seja um discípulo melhor. Eu preciso me esvaziar de mim, dos meus desejos, das minhas vontades, e me revestir de Cristo. Me despir, como disse Paulo, daquilo que é temporal, e me revestir daquilo que é eterno, para então ganhar a vida eterna. Essa é a vida cristã, meus irmãos. Eu não sei se nessa noite essa palavra trouxe para você conforto, consolo, desafio, ou talvez uma decepção. Ah, puxa, mas eu queria tanto enriquecer com Jesus. Mas creia, meus irmãos, creiam, que no fim das contas, no fim de tudo, o prêmio está lá. As rodas da eternidade estão girando. E elas estão encaminhando o nosso barco para aquele grande dia, para aquele porto seguro, em que receberemos de fato do Senhor o grande prêmio. E tudo que sofremos aqui, todas as perseguições, tudo isso pode ser reputado como nada. Como disse Paulo, e Paulo passou cada sufoco. Como é que ele disse que eram as tribulações dele? Leves e momentâneas. Temos tido leves e momentâneas tribulações. Para continuar com a ideia dele, que hão de redundar num peso de glória sobremaneira excelente. Caminha mais um pouco, se esforça mais um pouco, clama mais um pouco, busca ao Senhor mais um pouco, porque no final vai valer a pena. Vai valer a pena nessa terra, porque lemos as promessas, mas lá no final vai valer muito mais a pena ainda. Que Deus te abençoe, te dê uma semana que você possa meditar nessas coisas, olhar para Cristo, olhar e pensar nas coisas que são do alto, revisitar a sua decisão ao lado de Jesus, revisitar o seu discipulado e tomar novamente uma postura de alguém que segue a Jesus,
e que diz: olha, eu sei das implicações, eu sei das dificuldades, eu sei das lutas, eu sei das perseguições, mas eu amo Jesus. Eu amo Jesus. E não vai ser o desconforto que vai me tirar do caminho do céu. Não vai ser a perseguição que vai me tirar do caminho da vitória. É com Ele que eu vou. Aquele que perseverar até o fim tem promessas. Se Deus nos abençoar, nós perseveraremos até o fim. Chegaremos lá, receberemos aquele abraço gostoso do Salvador. E tudo aquilo que foi prometido será vivido não por um dia, como um sonho, mas por toda a eternidade. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua palavra nos dá essas garantias, nos dá essa esperança